Senhor esteja com todos, e é uma alegria que mais uma vez estar aqui junto dos irmãos. Lá em 2 Coríntios 13, nós já estamos acostumados, né, sempre após o culto, nós recebemos ali a bênção pastoral, né, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a comunhão, ela deriva ali do grego koinonia, que significa a participação de algo indivisível. Podemos entender a comunhão como unidade, ter algo em comum, né? É mesmo que ter a unidade da igreja. A comunhão que encontramos é a força para continuarmos firmes na fé. É através da comunhão de Deus que Deus, né, nos estimula ao amor e também à compaixão. É através da comunhão de Deus, né, que Deus nos chama a atenção para nossas falhas, para nossas responsabilidades. Se você gostou do assunto e quer saber mais, já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal Nazareno Castelo Oficial. Não esqueça de ativar o sininho para que você tenha prioridade nos recebimentos dos conteúdos. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos direcione a esta palavra. Senhor amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Pai, por mais esta reflexão, Senhor. Que essa palavra encontre, ó Pai, os teus filhos, os teus servos, ó Pai, de coração e mente atentos para receber essa palavra, Pai, para praticar esta palavra, Senhor. Que ela caia em terreno fértil, Pai, e venha a dar frutos na vida de cada um que está recebendo essa palavra neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Então, meus irmãos, peço que abram comigo lá o livro de Atos 2, nós vamos ler de 42 até o 47. Atos 2, 42 ao 47. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um de mister. E prevendo unânimes todos os dias no templo, e o partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Até aqui. Nós podemos ver nesses breves versículos a unidade, né? E quando a unidade existe ou acontece, e somente quando, né, temos algo em comum. No caso, esse algo em comum na nossa vida é a igreja que nos une hoje, a igreja que nos dá essa unidade como corpo de Cristo. E o que há de comum entre os que creem é exatamente isso, a igreja, o seu viver diário. Em 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo Paulo diz que a igreja, né, é o único, o corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. E sim, vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do único Espírito Santo de Deus. Olha que glória! A unidade, ela se externa a partir da vivência dos
mandamentos e da reciprocidade, ou seja, uns com os outros, mas que, segundo a palavra, o que impede a unidade do corpo de Cristo? Vamos ver primeiro os motivos do homem. O que perante o homem impede essa unidade no corpo de Cristo? Alguns vão dizer que é a direção de Deus. Pasmem, mas para alguns mais corajosos é pura e simplesmente a direção de Deus. Mesmo que isso vá contra todos os princípios divinos e da própria palavra de Deus. Como há tempo para tudo, como diz lá em Eclesiastes, é bíblico, para estes agora é um tempo de não congregar, é um tempo de ficar longe, de não se comprometer com os outros, e etc. E muitas vezes vão dizer que Deus deu essa direção, mas a palavra de Deus é clara, como nós vemos aqui no versículo 44 que acabamos de ler: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Desânimo, não estão com disposição interior para se aprofundar em relacionamentos, estão sempre numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolver demais com outros irmãos, porque pensam ou admitem que não tem muito a repartir, mas sempre temos a repartir com o próximo. Aqueles que têm mágoas, muitas vezes por terem experimentado no passado viver em unidade, em comunhão, e foram magoados, se decepcionaram, e para se precaverem disso, hoje em dia não se jogam mais de corpo e alma, não se juntam mais ao corpo de Cristo, não tem mais aquela comunhão com os irmãos. Tem aqueles também que sofrem por causa do orgulho, não estão em comunhão em virtude do orgulho, porque não reconhecem as suas necessidades e dificuldades próprias. Alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em suas vidas. Lá em Provérbios 30:12 diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de sua imundície. Forte, né? O egoísmo. Simples assim. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse, mas Deus pensa diferente. Lá em Salmos 68, 5, 6 diz: o pai de órfãos, juízes das viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz o solitário viver em família. Então, o solitário busca seu interesse próprio, mas Deus tem outros planos. Tem aquele também que já está descrente. Alguns que creem que isso seja algo simples, Alguns não creem mais, ou seja, se um dia creram, hoje em dia não creem mais. E não dizem, mas muitas vezes pensam. Quando eu estava preparando aqui essa reflexão de hoje, esta palavra de hoje, eu vi uma frase de uma pessoa dizendo que no céu teremos unidade. Aqui, Deus inventou a igreja para frequentarmos aos fins de semana e não nos incomodarmos muito em uns com os outros. Todo esse papo de unidade é muito bonito e poético,
mas é um assunto espiritual, por isso é impossível de ser praticado. Vocês acreditam? Um cristão disse isso, pensou isso. Difícil, né, meus irmãos? Por isso precisamos viver em unidade, por isso precisamos viver em comunhão. A igreja voltou, gente. A igreja está de portas abertas, mas muitos ainda não voltaram. Muitos ainda não voltaram. Isto é preocupante. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara, né? Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos viver ligados ao corpo de Cristo. E quem faz essa ligação é a igreja, meus irmãos. Nós precisamos ter unidade como igreja. Agora vamos ver o motivo segundo Deus, né? Nós vimos segundo o homem. Agora nós vamos ver segundo Deus. Então vamos ver agora na palavra o real motivo para a falta de unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, como nós vimos lá em 2 Coríntios 13:13. Para Deus, os nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que essa palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo. Por isso, só é praticável por Ele. Então, quando nós pensamos em qualquer um desses motivos que nós acabamos de ver, é porque nós estamos longe do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo não está mais habitando no seu corpo. É impossível termos comunhão com o Pai, com o Filho, se não for através do Espírito Santo. E somente tendo comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é que vamos ter unidade entre nós. A falta de unidade entre os irmãos revela que a nossa unidade com Deus, ela está deficiente. O que pode afetar a nossa unidade com Deus? Lá em Isaías 59 responde: mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o que diz lá em Isaías. E por isso Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens mais parte comigo. E aos discípulos: quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. É o Senhor. Alguns têm dificuldade com isso. Dizem que já se arrependeram, já se converteram e por isso não precisam mais se arrepender. Algumas heresias que são pregadas por aí, mas isso não é verdade. Jesus também disse aos discípulos: se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Está lá em Lucas 17, 3 e 4. Né? Se ele nos pede essa disposição para que possamos perdoar uns aos outros, é porque Ele próprio tem esse perdão para conosco. Se, como vimos aqui, o pecado nos afasta de Deus, afetando a nossa comunhão, a nossa unidade como igreja e para com o Senhor, o Senhor, através do seu perdão, do arrependimento, Ele se aproxima de nós. Então, para isso, nós precisamos do quebrantamento. Nós precisamos nos quebrantar. Quebrantar-se
deixar-se vencer, né? Convém que Cristo cresça e nós diminuímos, disse João. Convém que o outro vença e eu seja quebrantado. Que eu me deixe vencer, diz o Senhor. A Bíblia diz: ai do homem que confia no homem. E nós temos nos respaldado nisso para desconfiarmos uns dos outros, quando na realidade é para não confiarmos em nós mesmos e nos rendermos à vontade do Senhor. Muitos versículos que às vezes nós lemos e temos esse entendimento meio disperso, né? Por isso a importância de sempre que você vai ler a Bíblia, vai buscar a palavra, esteja em oração, esteja ali disposto com aquele tempo para absorver o que o Senhor quer de você, né? Para que você tenha, que o Espírito Santo abra os seus olhos e sua mente e você consiga ter esse discernimento e não faça muitas vezes uma interpretação incorreta daquilo que a Bíblia quer te dizer. O nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Que possamos nos arrepender de nossas imundícies para sermos lavados por Jesus, de todos os motivos carnais, né? De tudo que nos prende a esse mundo, para que possamos ter essa comunhão como igreja, que possamos ter essa comunhão com o Senhor, essa unidade com Cristo, e busquemos o enchimento do Espírito Santo e sua comunhão para nos revestirmos do poder que nos capacita para a vida que agrada e glorifica a Deus. Então o mundo verá a glória de Deus em nós. Onde você for, no seu trabalho, na sua faculdade, todos vão enxergar a glória de Deus em você e vão crer que realmente somos filhos de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Pai, quebranta nossos corações, Senhor. Quebranta, Pai, para que possamos receber mais de Ti, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, estar em comunhão, ó Pai, como igreja, ó Pai. Comunhão com os irmãos, ó Pai. Em unidade como igreja, Senhor amado. Em unidade uns com os outros, ó Pai. Quebranta nossos corações, ó Pai. Derruba por terra, Pai, toda divergência, ó Pai. Toda confusão que possa ter, ó Pai, entre seus filhos, ó Pai amado. Derruba por terra, ó Pai amado. Ó Pai, restabelece a comunhão, ó Pai. Traz de volta, Pai, aqueles que estão afastados do corpo de Cristo, Senhor. Aqueles que estão cansados, ó Pai, desanimados, ó Pai. Traz de volta, ó Pai. Fortalece, Senhor. Levanta aqueles que estão caídos, ó Pai. Ó Pai amado, restabelece o corpo, Pai. Porque só assim, ó Pai, somente em comunhão, ó Pai, em unidade, ó Pai, nós seremos como o corpo de Cristo, ó Pai. Nós poderemos ser vistos, ó Pai, como igreja, Senhor amado. Poderemos ser vistos, ó Pai, como filhos de Deus, ó Pai. Poderemos ser enxergados, ó Pai, onde formos, Senhor, como servos de Deus, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, restabelece, ó Pai, fortalece, Senhor, aqueles que estão desanimados, ó Pai. Traz de volta, ó Pai, para o teu corpo, Senhor. Enxerta na tua videira, Senhor amado. Enxerta, ó Pai, aqueles que por algum motivo se romperam, ó Pai.
que estão afastados, estão longe da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu lhe peço, eu lhe agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que essa palavra possa ter falado com o seu coração. Amém? Fique na santa paz do Senhor.